Bom, Carol, a gente vive no Brasil uma situação em que a Previdência entrou numa situação bastante complicada, lodosa, né? A gente vê aí que os órgãos públicos, o poder público, em certo sentido, abriu a guarda, né? Ele jogou a toalha, lavou as mãos e disse assim, olha, é assim mesmo e tal, e vamos tocando. E a gente vê que os benefícios estão cada vez mais sendo debilitados, né? O cidadão acaba se aposentando de uma forma muito deficitária, não consegue ter a qualidade de vida que ele pretenderia, né? Queria que você comentasse como é que ficou nessa situação, como é que chegou a esse ponto, como é que foi o histórico do Brasil nos últimos anos para desembocar nessa situação e quais as perspectivas para o futuro. Então, assim, ó, falando um pouquinho da Previdência Oficial, né, a gente percebe que o próprio regime de Previdência Oficial no Brasil, por essa repartição simples. O que é repartição simples? Aqueles que estão trabalhando hoje pagam o benefício daqueles que já estão aposentados. Isso é um complicador, né, o método, porque tem muita gente, por exemplo, hoje na Previdência Oficial, que não contribuiu. É a lógica, né, do mais assistencialismo do que a gente prever aquilo que você contribuiu é o que você vai receber. E aí você traz isso para a entidade privada, né? Costumo dizer que quem hoje tem uma Fundação Copel ou qualquer outra entidade que modele planos que são planos voltados à capitalização do teu recurso, são pessoas privilegiadas, porque você chegar lá na Previdência Oficial hoje, agora com essas alterações de 85, 95, tudo isso com progressão. Então eu, você, quando a gente for pedir nosso benefício no INSS, já não é mais 95, já vai ser 100 anos que a gente vai ter que somar entre idade e contribuição. Então, tudo isso somado a uma cultura previdenciária no Brasil é preocupante, né? Porque o Brasil ainda é muito imaturo. E a falta, eu vejo uma outra coisa que tem que ser apontada, assim, quando a gente estuda a previdência na Europa, por exemplo, normalmente está falando em tripé previdenciário. No Brasil também se fala em tripé previdenciário. Mas esse tripé, aqui no Brasil, ele não é trabalhado de forma estratégica, né, de tripé mesmo. Se você vai para a Europa, todo desenho, vou falar, por exemplo, Suíça. Na Suíça, o empregador, por exemplo, ele está obrigado a oferecer e se vincular a um plano e oferecer esse plano para os empregados. No total, ele vai dizer assim, ó, a estratégia governo, a estratégia própria do participante e a estratégia empresa vai dar um benefício que permita ele se manter pós vida laboral. Então, o Brasil não, né? No Brasil você vê o governo de um lado lá tentando saldar aquele déficit, a previdência privada de outro, tentando captar e mudar a cultura previdenciária da população, mas a coisa não é sistêmica como um todo, né? Pensando no cidadão. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil é imaturo no que tange previdência privada, né? Mas você vê que isso foi uma situação de o governo deixar o mercado se autorregulamentar? Tem os dados aí mais atuais, mas a gente poderia dizer que hoje 8% da população talvez tenha acesso à previdência privada, que eu acho que é um dado que precisa levantar e um dado mais real. Mas por que na Europa tem esse incentivo assim, ó, empresa, você é obrigado a oferecer um plano de previdência privada complementar para o teu funcionário? Não seria uma lógica? É uma lógica que se usa em países de primeiro mundo. Justamente pensando nesse déficit futuro, né, que está cada vez maior, você acaba deixando a população aí... E o que mudaria de uma forma significativa a cultura da previdência no país, né? Falando um pouquinho de Fundação Copel, olha só, e isso é uma coisa que eu uso para minha vida. A gente trabalha numa empresa que anualmente te dá lá uma reposição da inflação. Quando vem acordo coletivo, ela te dá lá 8%. Então ela vai te dar 8% do salário. E normalmente se negocia 2% de ganho real. Uma coisa que eu usei como meu método. Eu pego esse 2%, por que eu tenho que gastar o meu ganho real? Eu tenho que aumentar o meu padrão de vida. Eu pego esse 2% e agrego na minha contribuição previdenciária. Não perdi poder de compra,
e acaba agregando um 2%. E tem dado muito certo, Mário, porque veja só, aqui eu tenho um dado, olha que bacana, que esse é um dado. A gente está acompanhando ano a ano aqui o nosso número de aportes e contribuições facultativas. Então aqui, ó, número de aportes efetuados ao plano previdenciário. 2014, aqui o número de participantes que aportaram em 2014, 254, 2013, 153, 2012, total 114. Se você vê em números assim e falar, puxa, mas o que isso significa? 254 participantes é 1,62 da nossa massa de participantes. Mas a gente subiu de 0,67 para 1,62, com pequenas ações. Assim, ó, como é esse exemplo que eu falei. Vem cá, você precisa do ganho real? Pega esse ganho real e joga na tua contribuição como contribuição facultativa. E a gente vem tentando dar esse enfoque, né? Tentando aumentar a conscientização da população nesse sentido. Mas há uma situação aí, né, Carol, porque ela complica um tanto porque as pessoas estão endividadas, a população está endividada de uma forma geral. O que eu vejo assim é que poucas pessoas têm a educação financeira de conseguir fazer suas reservas, conseguir fazer barricadas com relação aos seus ganhos, e aí quando vem esse plus aí, esse 1%, opa! Já agrega nessa... Ele acaba sendo consumido por uma situação já de debilidade financeira. Então, Mário, o que a gente tenta, por isso que o nome é Educação Financeira e Previdenciária. Quando a pessoa procura a Fundação Copel, né, meu benefício está baixo, sem dúvida nenhuma a gente fala assim, ó, primeiro você tem que começar na tua vida com uma educação financeira. A Fundação, por exemplo, tem linha de empréstimo que dizem, puxa, mas a gente endivida mais o participante? Não, de forma estratégica a gente tira esse aqui de um banco privado aí, ou um banco do Brasil, traz ele para a Fundação Copel e faz com que isso seja uma estratégia para ele ter uma boa educação financeira. Agora, você está bem? Nós agora vamos falar de educação previdenciária. Aí você pega esse 1%. Então tem muita gente que procura a Fundação Copel já numa linha, não, eu estou guardando na poupança ou eu estou guardando ou comprando ações. Olha, tem um participante nosso que ele é especialista em ações. Quando ele vem me procurar, ele diz assim, Carol, mas eu tenho uma estratégia aí muito melhor do que da Fundação Copel. O que eu vendo para ele? Eu falo assim, ó, uma coisa é a Fundação Copel. Você tem que ter o teu copo cheio aqui. Por quê? Se você daqui um pouco se incapacita e você perde o teu poder de operar na bolsa, aqui está garantido. O teu benefício aqui é vitalício. Acabou, não tem que se pensar, falar, puxa, agora eu não posso operar na bolsa, ou tenho algum problema que ele perdeu capacidade, por exemplo, entrou em invalidez. O teu benefício aqui, aconteça o que acontecer com o mundo, ele está garantido. Então é mais ou menos nesse sentido. Entendi. Mas uma coisa aí que é importante, Carol. Você está falando que tem pessoas que chegam com estratégias para você. Você citou bolsa. Quais outras estratégias, entre aspas, você percebe assim que são as mais comuns nas pessoas que querem dar esse upgrade e acham que tem uma outra solução miraculosa que pode dar um rendimento muito maior ou maior do que aqui na Fundação Copel? Imóveis, por exemplo. Muita gente fala, tem participante que chega aqui dizendo, não, eu vou comprar um imóvel e alugar. Olha a situação desse participante. Acho que foi essa semana passada. Eu cheguei a ver uma reportagem que um apartamento lá de 200 mil reais estão conseguindo alugar por 500 reais, né? Então, veja, o que eu costumo dizer é que a previdência, você tem uma questão linear, né? Você consegue manter um padrão. Você não vai ficar milionário com aquele dinheiro que você coloca aqui, mas você também não vai ficar sem dinheiro nenhum. Então, só assim, garante aqui, os 200 mil que você está lá, ele vai já te comprar R$1.000 aqui de renda vitalícia. Então, será que você precisa se incomodar em ver se o apartamento está alugado, ou se estragaram o teu apartamento? Sabe? É R$1.000 de renda vitalícia, não se preocupa mais, né? Então é nesse sentido, e é óbvio que eu não posso dizer que a gente dá uma consultoria participante, né? A gente só reflete e compara esses ganhos aí com a Fundação Copel, porque aqui você está comprando renda vitalícia, né? Mas eu perco, lá eu vou ter para sempre o imóvel. Não, tá bom, mas aqui você vai ter para sempre R$1.000 vitalício. Se for até os 115,
Se você quebrar a tábua, 115 anos, mesmo quebrando a tábua, a fundação vai honrar com uma renda para você. Então é diferente. Previdência e outra. Esses dias eu vi numa palestra também quando o cara falou assim, ó, previdência é tudo. É você chegar na fase de você... e o Gustavo Cerbasi, que é eu acho muito bacana. Foi nosso entrevistado, né? dessa última edição. É muito bacana. Quando ele diz assim, aposentadoria, o significado de aposentadoria para ele foi liberdade. Né? Então não é assim, vou parar de trabalhar. Ele destaca bem isso, né? Ele diz assim, aposentadoria para mim, eu consegui escolher o que eu vou fazer. Eu não preciso mais fazer o que eu não quero fazer. Ele dá o exemplo lá quando ele tinha que dar aula lá em Fortaleza no sábado e domingo. Né? Então ele diz, não, eu não vou dar aula. Eu já posso escolher ficar... Vai para Fortaleza fazer turismo. Sábado e domingo fazer turismo e com a família. Então acho que esse conceito de aposentadoria também tem que se repensar. Então, o que a gente faz aqui é uma análise. Garanta a tua previdência na Fundação Copel, e aí o que excede, né, por exemplo, excedeu o teu benefício tributário na Fundação Copel, eu já estou contribuindo com 12%, não tenho mais intenção em contribuir com mais, sou novo, fica ali nos 12%, vai montando a tua estratégia a longo prazo também na Previdência. E o que a gente percebe, uma coisa que é bacana de se destacar, quando a gente atende o participante, tem muito participante que diz, não, eu vou aplicar na bolsa, vou aplicar em imóvel, mas ele não aplica lá também. Ele só é uma justificativa para ele mesmo, ele tenta se convencer que lá fora é melhor, mas ele também não aplica lá fora. Então, tem vários tipos de pessoas, né? Essas pessoas que, não, eu não vou fazer aqui, mas também não faz lá. Quando vem o dinheiro para a Fundação Copel, por ser uma entidade fechada de previdência, ele não pode fazer resgate parcial. Não pode chegar e falar, me veja 50 mil, então acaba não tendo liquidez o dinheiro que vem para a Fundação. E essa é a maior barreira que a gente tem que quebrar com o nosso participante. Mas é justamente para ele não sacar mesmo, esse dinheiro não foi feito para isso. Aqui não é banco, né? Que ele vem aqui, hora ele precisa, hora não precisa. Até então, você, no certo sentido, a Fundação está protegendo o participante dele próprio. É isso mesmo. Então é nessa linha que a gente tenta fazer o participante se convencer. A lógica é muito simples. O participante que começa a fazer contribuição extra e extraordinária, quanto antes, melhor é o seu benefício. Tá? Então eu vou citar 2 exemplos aqui de 2 participantes. Um que, ao longo da vida laboral, desde o início, desde 1998, quando a gente entrou com um plano que vai buscar saldo de reserva no momento da aposentadoria, ele se preocupou em contribuição extra, contribuição facultativa, todo mês. Ali, ó, sobrava um dinheiro, vinha e colocava na Fundação Copel. Comparando ele com um funcionário que no momento de pedir o benefício veio aqui e colocou 1 milhão, que era 1 milhão, aportou 1 milhão. Comparando os dois, o quanto o primeiro teve que colocar a mão no bolso, você chega lá que ele fez contribuição na casa dos 600 mil em toda a vida laboral dele, fora o que a patrocinadora também colocou. E mais a rentabilidade. Ou seja, 600 mil, se o patrocinador assinou com o participante, são 1.200, 1.200.000. Não, 600 mil, mas ele colocou a mão no bolso a mais que a patrocinadora na casa dos 300. Tá, ok. Mais ou menos isso, ao longo da vida dele. Então ele somou lá uma reserva no final, com rentabilidade na casa dos 3 milhões, mês a mês. No dia da aposentadoria, esse que ao longo da vida teve uma educação previdenciária, ele tem o maior benefício da Fundação Copel. Esse que veio aqui colocou 1 milhão, que é mais do que ele colocou em todo o outro, colocou em toda a vida, ele compra metade da renda do outro. Entendeu? Por quê? Porque a rentabilidade desse dinheiro, do primeiro, ela foi muito significativa. Se você olhar qualquer gráfico, aos 55 anos de um participante, você vai ver que a rentabilidade ela é na casa de até 70% da PIX. Ele coloca 30%, rentabilidade 70% ao longo da vida do participante. Esse que colocou 1 milhão, esse 1 milhão não rendeu nada. Na hora, se eu pego aquele 1 milhão, vai jogar para o fundo mutualista.
Ou seja, o tal do ditado popular que marmelada na hora da morte não adianta, aí ele cabe como uma luva, né? Você não se... E outra, esse que colocou 1 milhão, se vier a falecer pós-benefício, esse 1 milhão já na hora cai para 600 mil. Então, isso prova que se esse participante que se dedicou a 1 milhão, e foi muito engraçado quando ele chegou aqui, a gente ainda disse, mas não faça isso, porque agora não tem jeito, então 1 milhão, ele é 1 milhão e pode virar 600 mil no caso. Amanhã. Amanhã. Não faça isso. Aí sim vale a pena. Aí não tem mais o que fazer falando em previdência só, né? Mas ele mesmo assim quis comprar renda vitalícia, né? Pode ser que esse cara viva até 800 e poucos anos. Ele vai ter que se cuidar para fazer valer esse dinheiro agora. Mas, ele vai ter que se cuidar bem mesmo. Mas o que acontece? Daí quando ele chegou aqui a gente falou assim, fulano, não faça isso, tal. Tá bom, mas ele queria fazer. Aí ele falou assim, mas quando que eu tenho que pagar o boleto? Você tem que pagar antes de pedir teu benefício, que não pode ter contribuição pós-pedido de benefício. Ele falou, porque eu vou receber da Copel lá um dinheiro, queria juntar o dinheiro para não mexer na minha aplicação. Mas tudo bem, eu tenho mais 1 milhão. Ele tinha 1 milhão guardado. Então quer dizer que o cara usou de uma estratégia muito ruim. Se ele já sabia que ia colocar 1 milhão na fundação, há um tempo atrás ele já podia ter se organizado e colocado, vou colocar 100 mil por ano durante 10 anos, alguma coisa assim, né? Teria capitalizado bem o dinheiro dele aqui, principalmente em períodos aí que a fundação teve um bom resultado de rentabilidade, né? Falando aí em 2008, 2009, boas rentabilidades. Então é mais ou menos isso. O nosso desafio enquanto entidade de previdência, fora outros aí que esbarram em legislação, que a gente precisaria do governo, é educar a nossa população no que tange a educação financeira e educação previdenciária. Pegando o Brasil, eu costumo dizer isso também, eu cito isso como exemplo. Se você voltar lá, descobrir o Brasil era muito carente de quinquilharia, né? Já dizia lá, vinha os portugueses com espelhinho, a gente dava tudo por um espelhinho. Hoje a gente dá tudo por um celular, por um carro. Você já viu uma matéria, o mesmo carro que custa aqui 35 no México custa 18. O Brasil é carente, todo mundo sabe que o brasileiro é carente de bens materiais. Então assim, imaturidade no que tem de previdência e carência de bens materiais, o resultado não vai ser bom, né? Se a gente pensar a médio e longo prazo, né? Pois então, aí vem uma outra indagação, Carol. Você mencionou ali atrás que 8% da população tem previdência privada, uma estimativa, né? Mas desses 8%, quem efetivamente... Isso é claro, estou perguntando aí uma situação muito pessoal, é uma percepção sua. Mas quantos por cento da população você acha que tem consciência previdenciária? Que sabem que estão adquirindo ou... Porque a grande maioria, eu imagino, entrou por uma situação compulsória, né? Ele está lá, entra numa empresa, de repente tem lá um plano de previdência, ele embarcou junto. E ele entrou nesses 8%, tá? Mas nesses 8% aí, quem que você acha assim que entende, assim, que a pessoa sabe o que está fazendo, sabe para onde está indo? Eu não daria nem 1% dessa população, porque como você disse, as pessoas, Fundação Copel, por que as pessoas, hoje a gente tem 99% da população, os funcionários das nossas patrocinadoras, 99% adere à Previdência. Aí eu te pergunto, por quê? A resposta é muito fácil. Porque para aderir ao plano de saúde, que é algo mais imediato, elas acabam aderindo à Previdência como acessório, que lá no futuro se transforma em valor principal, né? Se não tivesse essa amarra, a gente não teria esse índice de 99%. Então, é algo que eu posso avaliar que... Esses dias também atendi 5 participantes aqui que estavam aderindo. Fiz questão porque eu queria... Como a gente estava modelando o programa de educação financeira e previdenciária, eu queria atender os 5 para ver como que é esse atendimento. Foram 3 homens e 2 mulheres aqui na minha sala. Primeira pergunta, como que eu saio? Foi a primeira pergunta, porque a preocupação é, se eu passar num outro concurso, ou se eu vier me desligar da patrocinadora, eu resgato o que desse plano? Veja, a maior oportunidade
que eles poderiam ter é estar entrando para uma entidade fechada de previdência complementar. E talvez a pergunta devesse ser, como é que eu continuo? Como que ó, aproveitando essa oportunidade, como que eu faço para nunca mais sair daqui? Seria a pergunta correta. Então, assim, essa população mais jovem, mais nova, que se preocupa muito com o hoje, também tem que ser trabalhada, né? Trabalhada nesse sentido de você, lá na frente, você vai precisar de dinheiro. Não tem fórmula mágica, não tem. E para a grande maioria a gente sabe que não vai ter aquele super sucesso Bill Gates ou que vai inventar um Facebook da vida e o cara vai ficar rico. Sorte, se der certo uma coisa dessa, não tem melhor previdência que essa. Mas a gente sabe que a regra não é essa. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho assim, as pessoas, pegando como Fundação Copel, elas entram porque elas querem o plano de saúde e no futuro a previdência acaba sendo o principal. Porque sem esse principal eles não conseguem nem manter o plano de saúde deles. Né? E agora pegando gancho nessa tua colocação aí dos muitos jovens que chegam aqui e fazem essas indagações perturbadoras. Com que idade você acha que tem que começar uma educação previdenciária? Com que idade que pais devem falar com filhos? Com que idade que as pessoas devem tomar contato com esse tipo de assunto? 1 ano? 1 ano de idade. Sabe por quê? Eu também, e aí, graças a Deus, eu acabei caindo, né, num sistema de previdência fechado. O que acontece na minha casa? Eu entendo assim, se o meu avô tivesse tido uma boa educação previdenciária, pense comigo, minha vida seria bem melhor. A vida da minha filha, a vida do meu neto. O ciclo familiar, ele começa já quando nasce a criança. Então assim, se eu guardar, e eu estou fazendo isso, se eu guardar para o meu filho, a partir do primeiro mês de idade, R$70, R$60, quando ele tiver com 45, ele vai ter uma condição bem melhor que a minha, certamente. E se ele tiver a mesma educação e eu conseguir passar essa educação previdenciária, o meu neto vai ter, e assim a gente vai mudando a sociedade. Você perpetua daí um ciclo bom. O dinheiro fica na família, a condição fica na família. E aí, eu acho que é mais do que deixar uma herança, né? É muito mais, porque você vai proteger a tua linhagem como um todo. Eu tinha um professor meu de Direito Constitucional que ele dizia assim, o conceito de pobre não é aquele que ganha menos, né? E o conceito de rico é aquele que consegue guardar mais. Então você pega assim, uma família que tem uma renda de 2, mas ele consegue se planejar nos 2 e guardar 100, ele é mais rico do que aquele que ganha 20 e gasta 24, né? Então, pode perguntar. É que agora vai sair um pouco do âmbito, tá? Porque agora a coisa se expandiu um pouco, né, o tema aí, mas eu vejo que se você pegar a população de uma forma geral, ela tem muita situação da mídia televisiva e tal, como o grande entretenimento. E a metralhadora de consumo que é aquilo ali, nos intervalos comerciais, é algo muito ostensivo, né? Cumpre isso, é o tal da carência que você falou, né? O carro, é o celular, blá, blá, blá. E você não vê, você vê diluída essa situação de percepção de futuro, né? A impressão que dá é o seguinte, o que vale agora, esse bem aqui é tangível, eu posso pegar. Não é uma situação que eu tenho lá, assim, puxa, me disseram que eu tenho um tanto de dinheiro lá que eu vou usar lá no futuro distante. Então, assim, eu acho que acaba ficando uma competição desigual, não sei como é que se percebe isso, mas as pessoas estarem sendo afrontadas diariamente com ícones de consumo que elas têm que possuir para ter uma certa aceitação social, né? Enquanto que isso ela não vai poder se gabar por aí, não vai poder dizer, olha, eu tenho um plano de previdência privada que vai me garantir que quando eu tiver 50 anos eu vou estar muito bem de vida. Não é isso que está acontecendo. Na verdade também eu vejo que há uma omissão também nos órgãos de imprensa. Você não vê a mídia... Bater em previdência não, também. É muito raro quando você vê uma situação meio dramática, que nem agora, a situação da Previdência sendo muito debatida no Congresso, que daí a coisa pega mais, né, que vem à tona o assunto, né, por uma questão de um déficit futuro aí,
público que vai ser caótico, né? E aí a coisa vem à tona. Mas no geral você vê assim, uma pasmaceira em que não se toca. A impressão que dá é que é algo totalmente dispensável, e quando alguém toca nesse assunto, como é que é? Previdência privada? O que... Não é isso que acontece? Perfeito. Eu acho que esse também é o momento que a gente conseguir tangibilizar isso para essas pessoas, e também como exemplo pegando o que acontece comigo. Quando eu vejo que um vizinho trocou de carro, o meu conforto, assim, não que eu diga assim, puxa, eu podia ter um carro melhor agora, mas eu falo assim, puxa, mas para mim tá tão tangibilizado que a partir de 45, falando no plano 3, eu posso estar mais tranquilo e poder fazer a escolha que o Gustavo fala, né, de falar assim, puxa, eu moro em Campo Largo, todo dia eu tenho que vir para Curitiba, né, todo dia. Falo, puxa, eu podia ter uma vida talvez mais tranquila, sem horário, talvez. Quando que eu vou ter isso? Quando eu conseguir um conforto previdenciário. Vou deixar de trabalhar? Não, talvez você, a gente trabalha até 70 anos, 75, não é? A ideia não é trabalhar, a ideia é a gente ter um colchão previdenciário. Eu acho que falta a gente fazer isso na Previdência, né? A gente tangibilizar isso também. É aquele cara que conseguiu, como qualquer outro conseguiria, ter esse conforto tangibilizado. Só que você disse tudo. Para esse capitalismo selvagem que a gente vive é assim, é quem tem o carro melhor, ou quem tem o celular, cada hora sai um celular novo. Esse é o valor. Então tá tendo uma inversão de valores mesmo, né? E é um discurso Brasil também muito forte em cima disso, né? Que eu tenho que aproveitar minha juventude e amanhã ninguém sabe mesmo. Mas aí o amanhã ele bate na porta de alguém culpando alguém, né? E aí no caso aqui, por exemplo, porque ninguém me avisou, porque ninguém disse que eu poderia fazer facultativa, que eu podia fazer aporte, ninguém me orientou. A tendência do ser humano é essa, você jogar a culpa pro outro pelo problema da tua vida. E o mais trágico é que passar a culpa adiante não vai resolver o problema. Então assim, sem dúvida nenhuma, resumindo, a gente precisa mudar comportamento. Mudar comportamento. Carol, agradeço bastante a entrevista, acho que vai ser bastante útil para os nossos leitores.